Namorada virtual não sabe que eu estou vinculado a um sistema. Basta fazer 100 coisas para ela incondicionalmente. Para que eu possa ressuscitar minha namorada do mundo real. Eu suporto o olhar frio dela. Em 5 anos, fez 99 coisas. Até fazer a 100ª coisa. Ela me entregou um documento. Se você está disposto a ir para a prisão, então, você estaria disposto a aceitar isto também. No topo do documento, em letras grandes e claras. Acordo de doação voluntária de coração. Abaixei a cabeça e olhei direto nos olhos frios de Wen Rushui. Saamin tem doença cardíaca. Você é o único na cidade cujo coração é compatível. Pode ficar tranquilo. Mesmo doando o coração, você não vai morrer. Eu já preparei para você no exterior com antecedência. Um coração artificial feito sob medida. Para manter uma vida básica sem problemas. Desde que você esteja disposto a doar seu coração para Saamin. Eu vou me casar com. Vendo meu silêncio prolongado. O Wen Rushui ainda tentou falar. Mas viu que eu de repente levantei os olhos. Com os olhos cheios de sorriso. Claro, eu dou. O Wen Rushui piscou levemente os olhos. Você realmente está disposta? Eu continuo sorrindo, resposta suave. Contanto que sejam os seus pedidos. Eu estou disposto a fazer tudo. Doar meu coração para sua paixão platônica. Esta é a 100ª coisa que faço por ela. Quando terminar, eu poderei ressuscitar minha amada. E partir completamente. Sem esperar ela falar. Eu já assinei ali sem hesitar. O Wen Rushui acrescentou. A cirurgia está marcada para daqui a 15 dias. Eu vou organizar tudo. Não vou te deixar sofrer muito. Eu balancei a cabeça sorrindo alto. Mas por dentro estava cheio de alívio. 3 dias depois. É o aniversário de Lu Saamin. O local do banquete. É no luxuoso iate que o Wen Rushui comprou para Lu Saamin. Ouvi dizer que toda a decoração do banquete foi projetada pessoalmente por Wen Rushui. Coberta por infinitas rosas vermelhas. Chocolates personalizados com o nome de Lu Saamin gravado. E fogos de artifício capazes de iluminar toda a cidade. Tudo revela o cuidado que ela colocou. E entre as estrelas e a lua. O Wen Rushui ainda mais sob aplausos e comemorações. Tirou uma joia valiosa do século passado, avaliada em bilhões. Uma pulseira chamada Coração do Verdadeiro Amor. Colocou pessoalmente no pulso dele. Naquele momento, o público ficou boquiaberto. Essa deve ser a pulseira que a princesa Diana da Inglaterra usou. Ouvi dizer que a Sotheby's só recentemente colocou para leilão. Foi adquirida por um grande magnata. Que iria presentear a pessoa do seu coração. A pessoa mais poderosa, o Wen Si, deseja isso. O amor de Wendai por Sr. Lu ao longo desses anos é evidente. Ele tem dinheiro, poder e boa aparência. Ainda assim, tem protegido silenciosamente por tantos anos. Quase virou a cidade de cabeça para baixo em busca daquele coração puro. Acho que se não fosse por eu não ser compatível. No canto onde a luz não alcança. Observo silenciosamente tudo diante de mim. Justo quando pensei que hoje passaria em calma e paz. De repente, Lu Saamin atravessou a multidão e veio na minha direção. Com uma voz fria e só audível para nós dois, ele comentou. Gu Xian. Ainda não se fartou das grandes lições. Ainda ousa vir aqui. Hoje, vou fazê-lo entender de uma vez por todas. Continuar a incomodar a irmã Shui. Que decisão errada seria. Assim que a frase caiu no ar, ele puxou diretamente a pulseira no próprio pulso. E jogou no mar com casualidade. Então, fingiu estar surpreso. Empurrando-me para longe de repente. Sr. Yu. Você perdeu a cabeça. Mesmo que você tenha ciúmes de como a irmã Shui é boa para mim. Não deveria jogar a pulseira no mar. Logo, todos foram atraídos pela sua voz. O Wen Rushui ficou ainda mais tensa, protegendo Lu Saamin. O que foi? Ele voltou a te importunar, não é? Que figura. Acho isso até um pouco risível. Mas também entendo. Não importa quão grosseiras sejam as mentiras de Lu Saamin. Já assumi toda a responsabilidade por isso. De fato, Lu Saamin já tinha mudado completamente de máscara. Segurei o Wen Rushui e comecei a chorar. Irmã Shui. O Sr. Gu jogou a pulseira que você me deu no mar. O rosto de Wen Rushui estava assustadoramente frio. Seus olhos eram como lâminas afiadas. Ela me lançou um olhar cortante. As palavras que eu disse a você. Você as ignora como se fossem vento passando. Depois de falar, ela abraçou Lu Saamin e não parava de confortá-lo. Não é nada demais. É apenas uma pulseira. Se gostar dela, eu compro outra para você. Lu Saamin chorava enquanto afastava ela e tentava pular a mureta para o mar. Não. Essa pulseira tem um significado diferente para mim. Eu quero ela. O Wen Rushui franziu a testa. Apertou ainda mais o braço dele e perguntou com firmeza. Você precisa encontrá-la hoje, certo? Lu Saamin assentiu com força. Recebendo sua confirmação. O Wen Rushui virou a cabeça e me olhou. Com um tom frio, sem nenhuma emoção. Sendo assim, quem foi que perdeu? Quem quer que seja, desça e procure. No segundo seguinte, ela me empurrou para baixo sem hesitar. A água fria do mar instantaneamente me engoliu por completo. Só restava um fio de luz no topo da minha cabeça. Mas gradualmente, essa última luz também desapareceu. Eu fechei os olhos. Só senti meu corpo ficando cada vez mais pesado. Tão cansado, tão sonolento. Quer simplesmente adormecer assim. Mas eu ainda não posso dormir. Ainda tenho uma última coisa a fazer. Se eu não conseguir, nunca mais verei Suwonro.
Pensando nisso, sem saber de onde veio a força, abri os olhos de repente, e nadei desesperadamente para a superfície. Quando cheguei à margem, eu estava exausto. Antes que eu pudesse me recuperar, uma dor súbita atingiu meu ombro. Então fui pesado e violentamente jogado de volta na água. Uma linha de seguranças de terno na margem me observava. Sem expressão no rosto, com tom frio, o Endai disse: antes de você recuperar a pulseira, não é permitido subir à superfície. Eu engasguei várias vezes com a água, até conseguir controlar um pouco meu corpo. Pelo visto, se eu não achar a pulseira hoje, esse assunto não vai acabar tão facilmente. Sem outra opção, só posso mergulhar repetidamente. E depois de 3 horas inteiras, inúmeras vezes subindo e descendo, finalmente encontrei a pulseira que Lusami jogou fora. Quando subi à superfície, meu corpo inteiro estava congelado e sem sensação. Meus dedos estavam brancos, inchados pela água. O segurança jogou uma roupa para ele, para que ele se trocasse antes de sair. Eu tremia enquanto pegava a roupa, e entrei sozinho no banheiro. Foi então que alguém entrou novamente. A voz era familiar, e, ao prestar atenção, era realmente Lusami e seus amigos. Saami, o Enrushui realmente te ama demais. Uma pulseira tão cara, ela disse que dava e deu. Você chorou e ela ficou muito comovida. Queria até te dar a vida dela. Antes você disse que só a via como irmã. Foi para o exterior com sua ex-namorada. Mas quando sua ex-namorada ouviu sobre sua doença no coração, ela fugiu. Só a Shuiji nunca te abandonou. Hoje em dia, ela fez tantas coisas por você. Mesmo um coração de pedra teria que derreter. Você não vai continuar a ver ela só como irmã, né? Lusami sorriu levemente. O tom dele escondia orgulho. Você também caiu no meu golpe. Dizer que era só irmã foi só uma desculpa. As pessoas gostam do que não podem ter. Se não, como eu me tornaria a luz da lua branca inalcançável para ela? Enquanto eu mantiver a Shuiji na expectativa, ela vai me amar para sempre. Isso é muito melhor do que ficar com ela. Os irmãos, ao ouvirem isso, ficaram imediatamente chocados. Sério? Você não estava mesmo dizendo que ia para o exterior com sua ex-namorada? Tudo é falso. Este seu jogo está jogando alto demais. Lusami riu alto. Quem neste mundo pode se comparar à irmã Shui? Aquela mulher não passa de uma pessoa que eu trouxe de propósito para fazer a irmã Shui sentir ciúmes, uma pessoa ferramenta, nada mais. Você viu que a irmã Shui ficou arrasada por minha causa todos esses anos. E não conseguia parar de pensar em mim. O irmão não pode deixar de bater palmas. Essa sua jogada é realmente muito esperta. Mas, Saami, não se empolgue muito. Eu ouvi dizer que a irmã Shui, pelo seu coração, vai se casar com aquele lacaio chamado Xia. Se eles se casarem, todos os seus planos serão em vão. Lusami disse confiante. Eu sei o que estou fazendo. Além disso, a irmã Shui nem se importa com aquele homem. Alguns dias atrás, eu me dei 3 tapas de propósito. E ela fez com que ele levasse 30 tapas de volta. Hoje, eu joguei a pulseira no mar. E ela não pensou 2 vezes. Apenas o empurro na água. Ele ainda nem saiu da água. Eu tenho várias maneiras de mexer com ele. Fique tranquilo. Eu definitivamente não vou deixar eles se casarem. As vozes dos dois foram se afastando aos poucos. Até o banheiro ficar completamente silencioso. Só então eu saí lentamente de lá, ainda segurando o celular que estava gravando. Então essa tal, luz da lua branca. Não passa disso. Eu desliguei a gravação, olhando para a gravação completa que já tinha sido feita. Rir de si mesmo. Que isso sirva antes de eu partir, como último presente para o Enrushui. Quando cheguei em casa, já era madrugada. Eu abri a porta cansado. De relance vi uma mulher sentada no sofá, com as pernas longas cruzadas. Uma mulher de expressão fria, olhando fixamente para ele. Ao vê-lo aparecer, a expressão de o Enrushui escureceu um pouco. Eu já te avisei. Porque você ainda quer provocar Saami? Na verdade, ela estava esperando na sala o tempo todo. Only to question me. Thinking of the recording on my phone. I instinctively wanted to take it out. Just when my son touched the cold exterior of the phone. I suddenly snapped back to reality. Giving way Rush's current feelings for Lusami. The facts are in front of me. She wouldn't believe it either. Maybe she'll even think I'm pretending or showing off. The best time for this recording to surface. Mesmo depois da minha morte. Because the dead don't lie. I tugged at my lips. I raised my head and found an excuse to brush it off. Just pretend I love you too much. That's why I'm so jealous of him. That's why I did all this. After saying that, I turned and walked into my room without looking back. Only when Rushui, with a subtle expression, remained. Observando minha silhueta desaparecendo silenciosamente. Dia do homem. It's Suono's birthday, logo de manhã. O Enrushui saiu pela porta. Form, it's a good opportunity. Eu posso celebrar o aniversário de Suono sem hesitar. Antes, toda vez que ela fazia aniversário, eu sempre fazia o bolo pessoalmente. Escolhia presentes para ela. Nós dois nos sentávamos juntos. Felizes, apagávamos as velas e comíamos o bolo. Ao lembrar dessas cenas, não consigo evitar um sorriso. Empolgado, fui cozinhar. Uma mesa cheia dos pratos que Suono gostava.
Também preparei bolo e macarrão de longevidade e arrumei tudo junto. Depois de fazer tudo isso, só então peguei a foto de Suonro. Acariciei eternamente o rosto bonito e delicado dela. Feliz aniversário! Antes que eu pudesse chamar pelo nome de Suonro, a porta foi abruptamente aberta. O Enrushui entrou com passos largos. Nossos olhares se encontraram. O clima ficou um pouco tenso. Eu guardei a foto, um pouco nervoso. E o Enrushui observava tudo ao seu redor. Ficou claramente surpreso. Depois, o olhar dele escureceu um pouco. Como você sabe que hoje é meu aniversário? Abaixei o olhar. Lembrei das informações que o sistema já me deu. Me diga informações sobre o Enrushui. Sim, hoje também é aniversário da Enrushui. Na família Wen, há duas mulheres. O Enrushui tem um temperamento frio e distante. E, como irmã mais velha, ela foi negligenciada desde pequena. O aniversário dela e da irmã são com apenas um dia de diferença. Os pais sempre lembravam apenas do aniversário da irmã mais nova. E esqueciam o dela. Até que depois os pais e a irmã morreram em um acidente de carro. E antes de morrer, os corpos dos dois estavam até protegendo firmemente a irmã mais nova. Desde então, ela nunca mais comemorou seu aniversário. Mesmo Lu Saami, que era seu amigo de infância, ela nunca se lembrava do seu aniversário. Então, neste momento, para cuidar de Wen Rushui diante de tudo isso, claramente um pouco sem saber o que fazer, eu não sei o que dizer. Naturalmente, não podia revelar que na verdade, não era para celebrar o aniversário dela. Só podia ficar em silêncio. Mas, aos olhos de Wen Rushui, ela só entendeu como se eu tivesse concordado. E foi caminhando passo a passo até o restaurante. Seus olhos negros como tinta vibraram levemente. Ela, que sempre fora fria e indiferente. Neste momento, seu semblante involuntariamente revelava uma emoção estranha. A empregada atrás dela, ao ver isso, apressou-se a acompanhar. Wen, preparamos uma surpresa para você. O Sr. Gu trabalhou o dia todo para fazer essas coisas. Ele fez tudo pessoalmente sozinho. Só teve um pouco de ajuda. Eu quase vi ele queimar a mão. A empregada Zhang e eu temos uma boa relação. Ao longo dos anos, eu sempre a tratei com respeito. E frequentemente a ajudei em suas tarefas. Por isso, muitas vezes ela intercede por mim. Neste momento, ela estava ajudando a aproximar nosso relacionamento. Naturalmente, ela dizia tudo de bom a meu favor. O Enrushui ficou momentaneamente perdida em pensamentos. Só depois de um momento ela voltou à realidade e disse friamente: que não se repita. Não faça mais isso por mim no futuro. Embora assim seja. Mas ela ainda assim se sentou. Pegou a longa massa de longevidade ao lado. Ainda lembro da infância. Ela sempre invejava a namorada em vaso que a mãe dava ao irmão. Mas até ela morrer, ela nunca conseguiu comer nem uma vez. Agora, pela primeira vez come. Mas foi feita pessoalmente por Gu Xian. Vendo que ela entendeu tudo errado completamente. Eu não tinha escolha. Só podia deixar o erro acontecer. Acompanhei ela para terminar a tigela de longa massa de longevidade. Ela pegou a faca novamente para cortar o bolo. Espere. Eu apressadamente estendi a mão para impedir. Enquanto pegava uma vela ao lado para colocar no bolo. Mas ela ainda não havia apagado as luzes nem feito o pedido. O Enrushui ficou um pouco surpresa. Seus dedos longos tremiam levemente. Então encolheu de volta. Ela nunca comemorou aniversário. Esqueceu até mesmo de assoprar as velas e fazer um pedido antes de comer o bolo. Depois de acender as velas, eu a empurrei e puxei para que ela fizesse um pedido. Ela disse friamente que era um incômodo. No fim, sussurrou um pedido. Espero que a cirurgia do Saamin seja um sucesso. Que ele tenha tranquilidade ano após ano. Ao terminar de falar, o olhar dela inconscientemente caiu no meu rosto ao lado. Vendo a luz enfraquecida em meus olhos. Seu coração involuntariamente ficou um pouco perturbado. Ela franziu a testa. Como se possuída, acrescentou mais uma frase. Espero que sua cirurgia também seja bem sucedida. Que tenha paz e tudo corra bem. O momento do aniversário já estava chegando ao fim. Eu me levantei, planejando sair. Mas justamente nesse instante, o lustre no teto de repente caiu diretamente, sem aviso algum. No momento em que o lustre caiu em direção ao Enrushui, meu coração se contraiu. Se o alvo da missão morresse, minha missão seria imediatamente considerada fracassada. Eu não pensei duas vezes antes de agir. E então me lancei em direção ao Enrushui, cuidado. A luz quebrada parecia uma estrela cadente, fazendo a sala de estar parecer instantaneamente mágica e brilhante. Sob essa luz deslumbrante, eu cambaleei e caí, antes de eu perder completamente a consciência. Parecia que eu via o Enrushui, correndo loucamente em minha direção. Talvez eu estivesse meio inconsciente por causa do impacto da luz. Caso contrário, como eu poderia ver o Enrushui com uma expressão de preocupação em relação a mim? Em estado confuso, sem saber há quanto tempo havia dormido. Quando acordei novamente, já estava no hospital. O Enrushui estava ao meu lado cuidando de mim. Ao me ver acordado, ela parecia estar envolta por um frio intenso. Por que você veio correndo até aqui? Será que você não se importa com a própria vida? Minha cabeça ainda está tonta. Mas eu também estava consciente que eu não podia revelar a ela a verdade. Se ela fosse esmagada até a morte, como eu completaria a missão? Como eu ressuscitaria Suonro? Eu olhava para ela com olhos ardentes. Porque eu te amo.
Por isso prefiro me machucar. Porque a amo. Por isso estou disposto a doar meu próprio coração. Porque a amo. Por isso tudo o que faço por ela vale a pena. O Enru-Shui já não se lembrava de quantas vezes ouviu minha declaração apaixonada a ela. Parecia que nunca houve ninguém tão firmemente decidido a colocá-la em primeiro lugar para sempre. Ao relembrar esses 5 anos ao lado dela, fiz tanto por ela. Quando ela estava embriagada, fui eu que fiquei ao lado da sua cama, cuidando dela a noite toda. Não importa onde eu esteja, basta ela ligar uma vez. Eu certamente chegarei imediatamente. Mesmo que ela seja por Lu Saami, que me machucou inúmeras vezes. Eu não me importaria. Que tipo de amor tão intenso e profundo pode me fazer chegar a esse ponto? O Enru-Shui tremeu fortemente no coração. Estava prestes a dizer algo. Mas a porta do quarto foi repentinamente aberta às pressas. Irmã Shui, algo ruim aconteceu. Saamin cortou os pulsos para se suicidar. A expressão de Ye também ficou tensa instantaneamente. Ele imediatamente se levantou do banco. O que você disse? A pessoa explicou imediatamente. Ele já foi levado para o hospital. Mas está perdendo muito sangue agora. Precisa de transfusão de sangue imediatamente. O banco de sangue está em alerta. O tipo sanguíneo de Gu Xian não é exatamente o mesmo de Saamin. Rápido, faça ele doar sangue. Já são 5 anos. Esta é a primeira vez que ela mostra uma expressão hesitante entre Lu Saami e Gu Xian. Ela franziu as sobrancelhas com força. Ainda havia uma ponta de pesar na ansiedade. Não há outro jeito. Gu Xian também acabou de se ferir. Todos ficaram surpresos. Pensando na Enru-Shui, que sempre considerou Lu Saami sua vida. Houve um momento de hesitação. Humanos trocaram olhares incrédulos. Irmã Snow, o que você está dizendo? Gu Xian se comportou como um bajulador. Você ainda está preocupada com ele. A expressão de Enru-Shui ficou ainda mais sombria. Justo quando ia falar. Eu já levantei a coberta. Desceu da cama primeiro. Enquanto pegava meu casaco. E caminhava para fora. Vamos. Posso doar sangue. Neste momento, ao caminhar. A vida de Lu Saami é, claro, mais importante que a minha. Afinal, se ele morrer, não poderei cumprir minha missão. Não estou triste. Apenas acabei de me ferir. Agora, ao caminhar. Só sinto tontura e vertigem. Apoiar-se na parede para conseguir dar um passo. Observando meu figura cambaleante indo embora. Coração negro como a neve. Surpreendentemente, sinto uma ponta de dor inexplicável. É a primeira vez que ela sente essa dor no coração por minha causa. Ela achou isso completamente absurdo. Claramente, a pessoa mais importante para ela é Lu Saami. Mas ela acabou se magoando por causa de outro homem. E sentindo dor no coração. Deve ser culpa de Wei. Ela só se sente culpada por mim. Afinal, eu acabei de salvar a vida dela. É normal ela sentir pena de mim. O Enru-Shui repetia para si mesma incessantemente dentro do coração. Então, veio atrás de mim até a sala de doação de sangue. O ar-condicionado na sala de doação de sangue estava bem baixo. Gu Xian estava vestindo uma jaqueta fina. Seu corpo tremia involuntariamente. Ao lado, o Enru-Shui observava as ações não muito gentis da enfermeira. Sua sobrancelha se franzia ainda mais profundamente. Já chega. Quantos ainda vai tirar? Será que vai tirar demais? Levantei a cabeça e falei seriamente. Pode ficar tranquilo, Fang Shan. Os médicos sabem dosar. Não vai afetar a doação de coração daqui a alguns dias. O Enru-Shui ficou sem reação. Prestes a explicar que não era essa a intenção. A enfermeira já retirou a agulha. Pronto, terminado. Tirar tanto sangue de uma só vez. Descanse bem deitado nestes dias. Evite exercícios intensos. Agradeceu suavemente. Logo depois, ficou pálida e se levantou. Mandou o Enru-Shui sair. Estou cansado. Quero voltar ao quarto para descansar. Vá cuidar do Sr. Lu. Depois de dizer isso, ele nem esperou pela resposta de Enru-Shui. E colocou a mão na sua pulseira. Lentamente saiu em direção à porta. Por alguma razão, o Enru-Shui sentiu um aperto no coração. Não conseguiu identificar exatamente que tipo de sentimento era. Só sabia que o peito parecia estar comprimido por uma pedra. Pergunte para ela. Você diz que o Sr. Lu manda. Nos dias seguintes, estive hospitalizado o tempo todo. Justamente, vou passar por uma cirurgia em breve. No hospital fica mais fácil. Às vezes, enfermeiras vêm fazer exames nele. Ainda posso ouvir algumas conversas. A entrada de Enru-Shui e Lu Saami. Você sabe quem é o paciente na sala VIP. A ostentação é enorme, ouça só. Você pensa que o Sr. Lu é importante. Quem no hospital não sabe disso? O grupo Wen e seu chefe Wen. É um amor profundo e ardente por ele. Ainda convidaram o diretor para fazer os exames pessoalmente. Contrataram toda uma ala VIP só para ele. É beber. Da última vez que fui entregar remédios. Vi pessoalmente alguém que parece uma deidade aos olhos de todos. Segurando o bolo, como deve ser delicado e carinhoso ao fazer ele comer. Se pudesse ter um amor assim na vida, me sentiria realizado. Mesmo que morra, teria valido a pena. Sempre que ouço essas coisas, finjo que não ouvi. Ignoro totalmente o que dizem. Eu não preciso invejar ninguém. Minha Suonro é a melhor mulher deste mundo. Em breve, muito em breve, poderei ver a pessoa que mais quero ver. O dia da cirurgia está cada vez mais próximo. Mas o Enru-Shui começou a ficar um pouco estranha.
Ela vem todos os dias ao quarto do hospital me ver. Até traz a comida que eu mais gosto. Deve ser por medo de eu desistir. Por isso, nos últimos dias, ela tem-me cuidado especialmente. Na verdade, ela nem precisava fazer isso. Eu valorizo essa cirurgia até mais que ela. Tendo ficado deitado na cama por muito tempo, Gu Xian não aguentou e se levantou para andar um pouco. Chegou na esquina da escada. Justamente ouviu a discussão de algumas pessoas. Eu não me interesso pela vida alheia. Ia sair. Mas ouvi meu próprio nome distraidamente. Era Wen Rushui e alguns amigos dela. Estavam discutindo por causa de Lu Xiaoming. Sobre algo que estavam brigando. Irmã Shui, o que você está pensando afinal? Você sempre foi a que mais amou o Xiaoming, não é? Agora ele ameaça-se matar para que você não se case com o Gu Xian. Porque ainda está hesitando e não quer concordar. Ficou em silêncio por um bom tempo. Então a voz fria de Wen Rushui finalmente começou a soar lentamente. Não vou me casar com ele. Se ele não aceita doar, como podemos seguir em frente? Os outros imediatamente respiraram aliviados. E debocharam. Pode ficar tranquila. Todos esses anos, Gu Xian te amou muito. Todos nós vimos com nossos próprios olhos. Mesmo que você não se case com ele, ele ainda assim doará. Além disso, dessa forma, você não precisará colocar a sua felicidade em risco. E ainda há a chance de ficar com o Xiaoming. Você sempre gostou do Xiaoming, não foi? Nos últimos dias, eu claramente tenho notado que ele olha para você com um olhar diferente. Você é tão apaixonada. Quem pode resistir? Embora Xiaoming diga que não admite, ele certamente já se apaixonou por você. Eles estavam murmurando e ouvindo há bastante tempo. O Wen Rushui ainda não recuou. Vendo que ela permaneceu em silêncio, todos finalmente perceberam algo. Disseram incrédulos. Irmã Shui, do que você está hesitando? Você não está realmente gostando de Gu Xian, está? Essa frase finalmente fez o Wen Rushui se recompor. A expressão dela mudou um pouco. E ela respondeu com um tom extremamente frio. Gostar? Eu nunca na vida poderia gostar dele. Eu, no corredor, ri sarcasticamente. Não continuei ouvindo. Apenas me virei e saí. Quanto tempo depois de voltar ao quarto do hospital? O Wen Rushui logo apareceu diante de mim. Imagino que ela veio por causa do assunto que alguns discutiram há pouco. Como esperado. Depois que ela se sentou, ela foi direto ao ponto. Você já sabe sobre o corte de pulsos de Xiaoming para se suicidar. Ele não quer que eu use minha própria felicidade para trocar pela esperança dele de continuar vivendo. Então, de jeito nenhum ele está disposto a usar isso. Aceitar seu coração dessa maneira. Desculpe. Aquela promessa que fiz de casar com você. Eu vou quebrar minha promessa. Posso te dar a chance de fazer um pedido. Qualquer coisa, menos casamento. Tudo é possível. Lembro que naquele dia Lu Xiaoming me disse que nunca me permitiria realizar o desejo de me casar com o Wen Rushui. Entendi tudo na hora. Então, essa era a forma dele de impedir. Olhei para o Wen Rushui novamente. Com o coração tranquilo. Meu desejo é antecipar a cirurgia. E minha resposta deixou o Wen Rushui chocada. Ficou em silêncio por um longo tempo. Ela só conseguiu se recompor depois. Esse é seu desejo. Seu único desejo é antecipar a cirurgia. Assente, sem qualquer distração no olhar. Quero que você veja logo um Sr. Lu saudável. E eu quero ver uma Su Wonu saudável. O Wen Rushui. Cada um atendendo suas necessidades. Realizar um desejo. Olhando para os meus olhos cheios de amor. O Wen Rushui estava completamente desconcertada. Ela já imaginou centenas de possibilidades. Eu sei como ela reagiria ao arrependimento do noivado. Mas nenhuma delas é como está agora. Ela franziu a testa. Só depois de muito tempo ela falou. Gu Xian, por que você me ama tanto? Olhares se cruzam. Ela enxergou através das suas pupilas profundas. Como se visse a pessoa que mais amou na vida. Sorriso alegre. Com tom firme. Eu vim a este mundo. Foi só por você. Essa é a verdade. Meu propósito neste mundo é ser bonito. Mas o Wen Rushui apenas entendeu como uma declaração de amor. O brilho dos olhos dela piscou levemente. Depois de um longo tempo, disse. Depois que a cirurgia de doação do coração terminar, eu preparei uma surpresa para você. Como uma compensação para você. Eu sorri suavemente. E então peguei uma caixa ao lado da cama. Ficar na frente dele. Que coincidência. Também preparei uma surpresa para você. O Wen Rushui ficou um instante sem reação. Justo quando ia abrir. Eu estendi a mão para impedir. Abra depois que minha cirurgia acabar. O Wen Rushui não entendeu nada. Por quê? Porque somente naquele dia. Será uma surpresa maior. Dentro da caixa de presente. Só havia uma caneta de gravação. Era a conversa de Xiaoming com os irmãos na China continental. Esse é o presente que dei a ela. Como meus 30 tapa na cara. E a recompensa de mergulhar por 3 horas no mar. O Wen Rushui não percebeu o significado profundo na minha voz. A cirurgia está para começar. Ela também não quis discutir comigo por uma coisa tão pequena. Ela apertou a caixa com força e acenou com a cabeça. No dia da cirurgia, eu estava com um uniforme cirúrgico branco. Fui puxado pela enfermeira para a sala de cirurgia. Ao nos despedirmos, o Wen Rushui ficou no corredor, observando minha figura indo embora. Meu coração de repente começou a sofrer uma forte pontada por algum motivo.
A dor fez com que ela ficasse com a face instantaneamente pálida. É como se algo importante na vida estivesse desaparecendo. Agora está silenciosamente escapando. Pela primeira vez, ela perdeu o controle e se aproximou para procurar. Surpreendentemente, ela ficou nervosa por causa de Gu Xian. Você tem certeza? O coração artificial não terá nenhum problema. O médico imediatamente garantiu a ela. Wen Rushui, pode ficar tranquila. Essa tecnologia já está bastante avançada no exterior. O Sr. Gu certamente ficará bem. Ao ouvir essas palavras, só então ela finalmente pode respirar aliviada. Estranho. Ela ficou surpresa por se sentir assustada por Gu Xian. Ela tentou se confortar. Afinal, trata-se de algo que envolve vidas. Essa reação não é nada demais. Então ela se sentou numa longuinha do lado de fora. Dentro da sala de cirurgia. Eu olhava para a luz branca no teto. Meu coração pulsava aceleradamente. Finalmente chegou o dia. Já esperei tempo demais. Em breve, tudo terá acabado. Meu amor vai despertar. Tudo voltará ao normal. Aos poucos, o barulho começou a ficar difícil de ouvir. Então, eu perdi completamente a consciência. Não sei quanto tempo passou. A cirurgia de remoção do coração foi um sucesso. E finalmente ouvi aquela voz familiar ao meu lado. Parabéns, hospedeiro, você completou a missão. O amor ressuscitou com sucesso. O hospedeiro também está prestes a deixar o mundo. Dentro de 3 segundos, na sala de cirurgia, o alarme frio do monitor cardíaco começou a soar. O som agudo do alarme ecoou insuportavelmente. Wen Rushui esperando do lado de fora da sala de cirurgia. De repente, ela se levantou rapidamente do banco. Uma forte sensação de inquietação rapidamente tomou conta dela. Ela fez um punho com ambas as mãos. Seu corpo inteiro começou a tremer de forma estranha. O que aconteceu? Será que algo aconteceu com Gu Xian? O assistente ao lado tentou consolá-la rapidamente. Não, não pode ser. O médico não disse que tudo estava sob controle. Essa cirurgia já está bem avançada. O Sr. Yi não vai ter problema algum. Wen Rushui até se sentiu surpresa consigo mesma. Quando soube que havia perigo na sala de cirurgia. Uma única pessoa que ela pensou. Inesperadamente foi Gu Xian. E não Lu Saamin. A pessoa mais importante para ela. Não seria Lu Saamin. Por que exatamente? Porque ela se preocupava tanto com a segurança de Gu Xian. Até mais do que com Lu Saamin. Isso é absolutamente impossível. Deve ser um erro no subconsciente dela. Que a faz se preocupar tanto com Gu Xian. Ele não terá problema nenhum. Todos esses anos. Situações mais perigosas que essa. Ele enfrentou inúmeras vezes. Mas sempre sobreviveu em segurança. Desta vez será igual. Ela pensava isso silenciosamente em seu coração. Mas nem ela mesma percebeu. Que eu na verdade havia feito tanto por ela todos esses anos. Quando Lu Saamin a abandonou para ir ao exterior. Foi um golpe enorme para ela. Por causa dele. Ela afogava as mágoas na bebida. Passava noites inteiras dormindo no bar. Nenhum amigo no círculo conseguiu persuadi-la. Foi a minha aparição. Que a tirou do pântano. Relembrando aqueles dias de vida dissoluta. Wen Rushui achava isso ridículo até para si mesma. Ela se lembra da primeira vez que me viu. Só me disse uma palavra, vaza. Mas eu não fiquei bravo. Apenas me ajoelhei suavemente à sua frente. E então a ajudei a levantar. Eu disse que não tinha problema. Daqui em diante, vou ficar ao seu lado. Minha aparição. Foi para te ajudar a seguir em frente. O coração de Wen Rushui doía em ondas. Dores que pareciam tirar sua respiração. Desde quando? Xiang Xian ganhou tal peso no coração dela. Que se tornou tão importante assim. Antes de eu entrar na sala de cirurgia. As palavras que disse para ela. Passavam em sua mente como cenas repetidas. Como um encantamento. Que a impediam de encontrar paz. Porque tinha esse sentimento. As palavras que eu disse. Pareciam uma despedida. A porta da sala de cirurgia foi abruptamente aberta com força. O médico tirou a máscara e saiu lentamente. Ele olhou para Wen Rushui. Com uma expressão séria. Senhorita Wen. Lamento informar você. O Sr. Yi, devido a uma rejeição. Não foi possível reanimá-lo durante a cirurgia. Já faleceu. Antes da cirurgia, ele instruiu para garantir a segurança do Sr. Lu a qualquer custo. Pode ficar tranquila. A cirurgia do Sr. Lu foi um sucesso. O Wen Rushui nem sequer ouviu claramente o que ele disse depois. Só ouvia repetidamente aquela frase ao redor. Gu Ye não pode ser reanimado. Falecimento. O que isso significa? Ele é um nadador. Gu Xian está morto. O Wen Rushui sentiu como se um trovão tivesse explodido sobre sua cabeça. Sentia como se seus órgãos internos estivessem prestes a se despedaçar. Isso é impossível. Parecia que ela estava enlouquecendo. Ela avançou repentinamente e agarrou a gola do médico. Com os olhos vermelhos, como se fossem sangrar. O que você disse? Gu Xian morreu. Quem te disse isso? Diga. O médico ouviu sua reação. Continuava pedindo desculpas. Dizia repetidamente, desculpe, SRTA. Wen. Nós já fizemos o nosso melhor. Por favor, aceite nossas condolências. Ela praticamente perdeu o controle emocional. Onde está Gu Xian? Quero que ele apareça na minha frente agora. Durante a cirurgia claramente. Ele prometeu que Gu Xian ficaria bem. Por que mentir para ela? Se Gu Xian acontecer algo, ela fará com que todo o hospital sofra as consequências.
Assim que terminou de falar, ela empurrou a multidão. E correu diretamente para a sala de cirurgia. Na fria sala de cirurgia, com uma luz branca assustadora, médicos e enfermeiros se encolheram em um canto, observando-o enruxo e furiosa, tremendo constantemente. Eles também não esperavam que esta cirurgia falharia. Muito menos imaginavam que o homem que normalmente nem se importava comigo, ficaria assim ao saber da notícia da minha morte. Tão furioso. Não havia sido dito que a pessoa mais importante para ela era Luz Amin. Então porque, agora que a cirurgia acabou, ela nem olhou para ele. O enruxou e caminhou lentamente em direção à maca coberta com o lençol branco. Seus pés estavam pesados como se tivessem sido recheados de chumbo. Nunca imaginou que um dia nos depararíamos com uma cena dessas. O corpo sob o lençol branco. Era Ixien. Não se sabe exatamente quando. Como ele ficou tão magro. Ainda lembra quando me viu pela primeira vez. Meu rosto era redondo. Quando sorria, tinha 2 pequenos sulcos nas bochechas. Uma dor forte e aguda a atingiu. Parecia que seu coração ia se abrir. Só permanecia na sua mente aquela frase, repetindo sem parar na cabeça. Gu Xian morreu. A pedra gigante no peito finalmente não aguentou mais. Ela se agarrou ao peito. De repente, vomitou sangue. Logo depois, desmaiou. E em outro mundo, eu começava a despertar lentamente. Parecia que tinha sonhado por um longo sonho. No sonho, eu perdi a pessoa que mais amava. Então fiquei ao lado de outra mulher. Por 5 longos anos. Esses 5 anos foram demasiado longos. Tão longos que quase não consegui aguentar. Felizmente, finalmente terminei a missão. E voltei completamente ao meu próprio mundo. Com uma luz clareando o quarto. Eu finalmente abri os olhos completamente. Observando a mobília do quarto. A disposição familiar. A árvore de paulônia do lado de fora da janela. As folhas já estavam amarelas. Os narcisos no parapeito da janela já estavam completamente secos. Eu realmente voltei. Pulei da cama com uma alegria contida. Eu me lembro do último momento. O sistema me disse que minha missão foi um sucesso. Então, Suworo também ressuscitou. Pensando nisso, meu coração quase saltou do meu peito de tanta alegria. Corri rapidamente para fora do quarto, gritando o nome de Suworo. Uoro. Onde você está? Só de pensar que poderia ver Suworo. Eu fico tão empolgado que não me importo com mais nada. Mas procurei por muito tempo. E não vi nenhum sinal de Suworo. Peguei o celular e liguei para Suworo. Mas ninguém atendeu. Olhando o quarto vazio. Meu coração, que estava alegre, ficou frio naquele instante. Será que o sistema estava me enganando? Ou tudo isso não passava de um sonho meu? Que o sistema nem existia? E Suworo não iria ressuscitar? Eu me sentei no chão, sem forças. Com as lágrimas escorrendo sem controle. Porquê? Porque o céu me trata assim? Será que tudo não passou de um sonho? Mas cada momento daqueles 5 anos foi tão real. Eu não acredito. Sinto como se minha alma tivesse sido arrancada. Se Suworo não puder ressuscitar, prefiro viver para sempre no sonho. Sem acordar. Pelo menos assim, eu teria uma esperança para continuar vivendo. Eu só tenho Suworo como parente. Nós nos conhecemos no orfanato. Crescemos juntos e sempre ficamos juntos. Portanto, para mim, Suworo é o meu mundo inteiro. Fiquei tão triste como se estivesse revivendo minha própria morte. Eu nunca poderei esquecer. Quando o acidente de carro aconteceu, a imagem de Suworo, coberta de sangue, deitada no meu colo. Se não fosse por ela ter tentado me salvar, ela não teria sido atropelada. Tudo, absolutamente tudo. Foi minha culpa. Eu me encolhi no chão, chorando descontroladamente. Se ela não pode ressuscitar, por que o sistema me engana dessa maneira? Ele quer me fazer sofrer. Me dá esperança. Para depois destruir tudo completamente, não é? Se o sistema quer ver minha morte dolorosa, eu vou cumprir o desejo dele. Eu me levantei do chão. Caminhei até a mesa de centro, segurando uma faca de frutas, lentamente aproximando-a do meu pulso. Essa é a ideia. Na verdade, já quando Suworo faleceu, eu já tinha decidido. Só que no último momento, o sistema apareceu, e me deu uma esperança. Foi isso que me fez desistir temporariamente da ideia de morrer. Agora, é hora de eu ir acompanhar Suworo. Eu fechei os olhos, coloquei a faca no meu pulso. Quando estava prestes a aplicar força, a porta de repente se abriu. O que você está fazendo? Uma voz familiar soou. Me deixou instantaneamente paralisado. Eu, atordoado, abri os olhos e olhei para a porta. No segundo seguinte, a faca na minha mão caiu diretamente no chão. Suworo. Era realmente ela. Ela ainda era como 5 anos atrás. Só que seu rosto tinha um leve ar frio. Um raio de sol iluminava seu rosto. Como se tivesse sido banhado a ouro. Fazendo-a parecer que um deus desceu. Eu nunca estive tão feliz em um momento. Eu corri em direção a ela. E então a abracei apertado. Suworo, realmente é você. Para onde você foi? Você sabe o quanto eu sinto sua falta. Eu realmente estou com muito medo. Tenho muito medo de que você não consiga voltar. Justo quando eu ia perguntar mais a ela. Aqueles delicados e pálidos dedos. Ela gentilmente me puxou para fora de seus braços. Ela olhou para mim. Os olhos são gentis, mas esparsos. Este senhor. Quem é você? Como você veio parar na minha casa? Do outro lado, no hospital.
O Wen Shui acordou. O dia já havia escurecido. O ataque repentino a deixou desmaiada. O médico a deixou hidratada. Hoje em dia, não há mais nada acontecendo. O hospital está silencioso. Ela abriu os olhos. A imagem do meu rosto angustiado imediatamente apareceu diante dela. Ela imediatamente se sentou, gritando o nome da assistente. Onde está Gu Xian? Levem-me para ver o Sr. Gu. A assistente correu ao ouvir. Ela, resignada, disse. Meus pêsames. O Sr. Xian realmente se foi. O Wen Shui riu friamente. Olhar frio e sombrio. Se você ousar falar bobagens novamente, então saia. Depois de falar, ela levantou as cobertas. Estava prestes a sair da cama. A assistente tomou uma decisão. Novamente, ela tentou impedi-la. Aceita a realidade, senhora. Presidente, aceita a realidade. O Sr. Gu já faleceu. Ele faleceu durante a cirurgia de doação de coração. As tentativas de salvamento falharam. Já faleceu. Presidente, o que realmente aconteceu? Desde o início, ele deveria ter pensado nisso. Além disso, a pessoa mais importante para você é o Sr. Lu. Agora ele está seguro e saudável. Isso não é suficiente. O Wen Shui ficou paralisada. Sim. O que ela está aprontando? Tudo isso aconteceu. Não era algo que ela deveria ter previsto. Não importa o que o médico diga sobre a cirurgia estar pronta. Afinal, é transplantar o QG mais importante do corpo. Uma pessoa viva assim, que precisa de máquinas para sobreviver. Isso é jogar com a própria vida, não é? Portanto, todo esse erro não tem nada a ver com o hospital ou os médicos. É por causa dela, por causa de Lu Saamin. Ela insistiu para que ele doasse o coração. Foi ela mesma. Ela havia prometido se casar com ele. Mas depois se arrependeu de repente. O que o deixou totalmente desolado. Foi ela quem causou a morte de Gu Xian, que deveria ser enterrado junto a ele. Havia outra pessoa. Ela estava caída na cama, sem forças. De repente, lembrou-se de antes de entrar na sala de cirurgia. Do presente que eu lhe dei. Aquilo era a surpresa que eu preparei para ela. Ele ainda não teve a chance de ver. Pensando nisso, ela imediatamente ordenou ao assistente que trouxesse aquela caixa. Ela abriu a caixa ansiosamente. Mas não esperava. Depois de abrir a caixa, havia apenas uma caneta gravadora dentro. Ela tremia ao pegar a caneta gravadora. Seu corpo todo não parava de tremer. Será que é a mensagem de despedida que ele deixou para si mesmo? Pensou em sua voz. Ela não conseguiu conter a dor. Ela fez uma preparação mental por muito tempo. Finalmente, ela apertou o botão de reprodução. Saamin. Irmã Shui, eu realmente te amo. Aquela pulseira tão cara, ela disse que dava. Quando você chorou, ela ficou muito triste. Ela daria até sua vida por você. A propósito. Antes, você disse que havia apenas como uma irmã. Foi para o exterior com sua ex-namorada. Mas sua ex-namorada, ao ouvir que você tinha problemas cardíacos, fugiu. Somente a irmã Shui nunca te abandonou. Agora ela fez tanto por você. Até um coração de pedra derreteria por isso. Você ainda não a vê como uma irmã, né? Como você também foi enganado por mim. A irmã era apenas uma desculpa. As pessoas gostam do que não podem ter. Não é assim. Como eu me tornei seu desejo inatingível. Desde que eu mantenha a Shuiji interessada. Ela sempre vai me amar. Isso é bem melhor do que estar com ela. Claro que não há mulher neste mundo que se compare a Shuiji. Aquela mulher. É apenas uma ferramenta que trouxe de propósito para fazer a Shuiji sentir ciúmes. Você vê, a Shuiji não ficou deprimida e sem esquecer de mim todos esses anos. Seu truque é muito astuto. Mas, Sao Ming, você não pode se passar dos limites. Eu ouvi que a Shuiji está se casando com aquele homem que a adora. Se eles se casarem, suas estratégias estarão em vão. Lu Xiaoming falou com confiança. Eu sei como lidar com isso. Além disso, a Shuiji tem sentimentos por aquele homem. Dias atrás, eu deliberadamente lhe dei 3 tapas no rosto. Ela mandou devolver a ele 30 tapas. Hoje, eu novamente joguei a pulseira no mar. Ela não pensou 2 vezes. Apenas o chutou para a água. E agora ele ainda não subiu. Eu tenho muitos jeitos de atormentá-lo. Fique tranquila. Eu definitivamente não deixarei que eles se cassem. A voz de Lu Xiaoming neste momento soava tão estranha. Ela ouviu a gravação. Uma vez e outra vez. Com as 2 mãos segurando firmemente o gravador. Articulações pálidas. É tão engraçado. Afinal, tudo isso era um plano dele. Apenas para fazê-la se apaixonar por ele. Ele realmente fez algo assim. Ele não sabe que seu amor por ele no início era suficiente para que ela o amasse e o cuidasse por toda a vida. Ele não sabe que, depois que ele a deixou e foi para o exterior, por quanto tempo ela sofreu. Portanto, aos olhos de Lu Xiaoming, ela não é importante de jeito nenhum. Ela realmente ficou cega como gordura de porco. Por isso que acreditou nele. Pensando bem, por causa dele, ela deixou Bao Gai dar 30 tapas fortes em Gu Xian. E naquela noite, ela ignorou o risco à vida dele. E o deixou no mar por 3 horas inteiras. Que tipo de carrasco ela é? Que tipo de demónio? Para fazer algo assim com ele. O Wen Shui estava quase enlouquecendo. O que a deixou ainda mais desmoronada foi: Gu Xian sempre foi mal interpretado e acusado injustamente. Mas nunca reclamou uma palavra sequer. Ele é simplesmente um HD.
Wen Rushui fechou os punhos. E bateu com força na parede à sua frente. O sangue imediatamente escorreu pela parede branca como neve. Mas mesmo assim, ela ainda parecia não sentir dor. E continuou batendo forte, soco após soco. Sha Tian. Se o tempo pudesse voltar, seria maravilhoso. Ela com certeza não deixaria que a mesma coisa acontecesse novamente. Mas tudo já era tarde. Depois de voltar do hospital, Wen Rushui parecia estar sem alma. Ela estava organizando as coisas que deixei para trás. Só então ela finalmente recuperou a consciência. Largue. Quem deixou vocês mexerem nas coisas dele? Os dois empregados ficaram em silêncio absoluto. Imediatamente colocaram as coisas no produto 4. Foi o Sr. Lu quem ligou. Disseram que o Sr. Gu havia falecido. Ter coisas de pessoas falecidas em casa traz má sorte. Por isso nos pediram para arrumar. O olhar frio de Wen Rushui disparou. Como se fosse uma faca. Este lar ainda não é para ele comandar. De agora em diante. Sem a minha ordem. Ninguém pode tocar nas coisas de Gu Xian. Entendido. Todos acenaram com a cabeça. Os empregados se afastaram. Wen Rushui foi sozinha para o meu quarto. Isso foi preparado depois que decidiu se casar comigo. Foi feito especialmente para mim. Porque a preparação foi apressada. Pudesse dizer também que foi descuidada. Portanto, a decoração do quarto é bem simples. Na verdade, eu não fiquei nem alguns dias. Por isso, eu não tenho nem algumas roupas. Wen Rushui se sentou na minha cama. Meu coração foi profundamente tocado. Ela não pode deixar de lembrar das memórias que tivemos juntos. Como 5 anos podem parecer tão longos. Eu já havia me infiltrado nela há muito tempo. Uma parte indispensável da vida. Foi que a reação dela foi muito lenta. Por isso, ela acabou me perdendo assim. Nos dias seguintes, ela se trancou no meu quarto o tempo todo. Não querendo sair. Ninguém a viu do lado de fora. Os amigos ligaram várias vezes. Ela ignorou todas elas. E a pessoa mais ansiosa era Lu Saamin. Desde que ele fez a cirurgia, o Wen Rushui ainda não o viu nenhuma vez. Isso é muito incomum. É bom lembrar que antes, mesmo que ele tivesse apenas um resfriado, ela ficava extremamente preocupada. Fiquei ao seu lado sem desgrudar. Desta vez, ele fez uma grande mão de obra. Ela nem sequer veio vê-lo uma vez. Como isso pode acontecer? Lu Saamin não conseguia entender. Ele queria ligar para ela. Mas ela nem sequer aceitava atender suas ligações. As coisas chegaram a esse ponto. Ele não pode deixar de se sentir um pouco ansioso. Será que ela descobriu alguma coisa? Pensando nisso, ele forçou a si mesmo a se acalmar. Se ela realmente soubesse a verdade, o que ele deveria fazer? Para fazê-la mudar de ideia. Ela gostou dele por tantos anos. Definitivamente, ela não mudaria de coração facilmente. Mas e se ela realmente mudasse de coração? Caso contrário, porque ela estaria tanto tempo sem vê-lo? Não tem problema. Não importa qual erro ele tenha cometido. Desde que ele diga algumas palavras boas, ela irá perdoá-lo. Sempre foi assim antes. Portanto, desta vez, deve ser como antes também. Pensando nisso, ele decidiu ir até a casa do Zuen. Desta vez, ele realmente estava em pânico. O carro parou em frente ao portão da casa do Zuen. Ele desceu do carro apressadamente. O mordomo não teve tempo de cumprimentá-lo. Ele subiu diretamente as escadas. Shuiji, onde você está? Por que você não vem me ver? Ele fez barulho na vila por um bom tempo. Também não vi o corpo de Wen Rushui. Por fim, foi apenas sob a orientação de outro mordomo. Ele finalmente chegou à porta do meu quarto. Pensando em mim, o coração de Lu Saamin contraiu-se inexplicavelmente. É verdade. Agora o que bate em seu peito é seu coração, não admira. Pensando em mim, ele sentirá dor no coração involuntariamente. Ele bateu na porta do quarto. Não obteve resposta por muito tempo. Todos esses anos, ele foi mimado pelas mãos de Wen Rushui. Nunca foi tratado com tanto desdém. Ele, um pouco irritado, bateu mais forte na porta. Shuiji, abra a porta. Eu sei que você está aí dentro. Por que você não quer me ver? O que aconteceu afinal? Não é porque Gu Xian teve um acidente. Você quer colocar toda a responsabilidade em mim? Eu sei que a morte de Gu Xian te incomoda. Mas isso não é culpa nossa. É culpa do médico. A conversa ainda não terminou. Então, com um estrondo, se abriu. A atmosfera instantaneamente ficou tão fria quanto uma caverna de gelo. E o rosto de Wen Rushui estava ainda mais sombria e assustadora. Lu Saamin já imaginou um dia em que Wen Rushui falaria com ele de forma tão severa. Essa frieza e indiferença eram algo que ele nunca tinha visto antes. Ao encarar seus olhos orgulhosos e frios, Lu Saamin ficou atordoado por um bom tempo antes de se recuperar. Ele se aproximou tremendo, querendo segurar a mão dela. Na próxima segundo, sua mão foi violentamente afastada. A mão de Lu Saamin bateu na parede, causando-lhe dor que fez ele franzir a testa involuntariamente. E toda a paciência desapareceu neste instante. Também olhou para Wen Rushui de forma desapontada. O que você realmente quer dizer? Portanto, agora, você está bravo comigo por causa de uma estranha irmã Shui. Você não está realmente gostando do Gu Xian, está? Wen Rushui ficou em choque. Ela levou um bom tempo para conseguir expressar isso. Ela realmente se apaixonou pelo Gu Xian. Gosta. Ela realmente gosta do Gu Xian. Talvez sim. Nas vezes em que ele corria para ela,
em sua constante companhia. Quando ele abria mão de toda a sua dignidade por ela, ela já se apaixonou por ele. Apenas ela não quer admitir, nem está disposta a aceitar. Até este momento, ela pode finalmente dizer essa frase com firmeza. Sim, ela já havia se apaixonado por ele há muito tempo. O Enrushui ergueu a cabeça e olhou para Lu Saamin. Eu o amo. Ao ouvir essas 3 palavras, Lu Saamin parecia ter ouvido a piada mais ridícula. Ele riu amargamente, com um misto de indignação e raiva. Mentir. Você está mentindo. Como você pode se apaixonar por ele? Irmã Shui. A pessoa que você ama. Na verdade, é Zi. Depois de dizer isso, ele correu em direção a ela, querendo abraçá-la. Mas o movimento dela foi mais rápido. Já a puxou dele sem piedade. Suas ações. Você sabe disso. Não quer ser muito duro nas palavras. Mas eu espero que nunca mais te veja novamente. Ele ficou totalmente atordoado, mordendo o lábio, tentando se manter firme. O que você disse? Eu não entendo. O Enrushui não queria falar mais com ele. Pegou diretamente o gravador. Círculo preenchido reproduzir gravação. Acompanhado pela sua própria voz. A expressão de Lu Saamin mudou drasticamente. Ele foi para frente como se estivesse louco e pegou o gravador. Enquanto explicava. Não é assim. Ouça, vou-te explicar. Mas o Enrushui claramente não queria mais perder tempo. Ela deu uma risada fria. E então fechou a porta com força. Olhando para a porta fechada. Lu Saamin estava chorando como se fossem chuvas. Ele bateu na porta como um louco. Chorando até ficar sem voz. Não é possível, você está me enganando. Irmã Shui. A pessoa de quem você gosta sou eu, não é? Você claramente me amou por tantos anos. Como você poderia gostar dele? E Yiping percebeu seu erro. Ele começou a se desculpar novamente. Desculpe. É minha culpa. Irmã Shui, eu não pretendia te enganar. Eu estava apenas muito preocupado com você. Que até pensei naquele tipo de solução. Você sabe o quanto eu tenho medo de te perder. Irmã Shui, desculpe. Eu te amo. Podemos recomeçar, por favor. Lu Saamin nunca teve tanto medo. Ele sabia. Desta vez, o Enrushui estava realmente irritada. Antes, não importava o que ele fizesse. Ela nunca o trataria assim. A noite estava caindo. Não importava o quanto Lu Saamin implorasse. O Enrushui não sairia para vê-lo nem uma vez. Pessoas como ela, quando amam, podem te colocar nas nuvens. Quando não amam, também podem te pisar no chão. Talvez estivesse cansado de chorar. Lu Saamin sabia que não haveria hoje. Só posso ir embora. Do outro lado, eu olhei para a Suwonro, que estava diante de mim, familiar, mas ao mesmo tempo estranha. A montanha doía como se estivesse prestes a se partir. Eu não esperava. Suwonro voltou à vida. Mas o preço foi um esquecimento total de mim. A pessoa à minha frente me olhava. Em seus olhos não havia um pingo de afeto. Havia apenas cortesia e distanciamento. Eu me recusei a desistir. Você realmente não se lembra de mim? Eu sou Xian. Sua Xian. Suwonro franziu levemente a testa. Pensou cuidadosamente por um longo tempo. Mas ainda assim balançou a cabeça. Desculpe, pessoa. Eu realmente parece que não conheço você. Eu só senti uma dor aguda no coração. Como é possível não se lembrar de mim? Nós nos conhecemos desde crianças. Fomos os únicos parentes um do outro. Prometemos que estaríamos juntos para sempre. Eu me levantei e me agachei diante dela. Ansiosamente ajudando-a a recordar o passado. Onyo. Pense por si mesma. Nós nos conhecemos no orfanato. Naquela época, eu tinha apenas 10 anos. Fui intimidada por outras crianças do orfanato. Era eu quem a protegia. Não havia. Naquela época, eu não comia o suficiente todos os dias. E você também secretamente deixava seus biscoitos para eu comer. Depois, nós passamos no vestibular. Começamos a trabalhar. Sempre moramos juntas. Nós combinamos que nos casaríamos após o ano novo. E que estaríamos juntas para sempre. Você não se lembra de nada. Suwonro olhava para o menino à sua frente com olhos brilhantes. Não sabia porquê. Apenas sentia uma dor no coração. Ela queria se lembrar do que ele havia dito. Mas não importava o quanto tentasse. Era apenas um vazio. Afinal, eles realmente se conheciam. Mas por que ela não conseguia se lembrar de nada? Até a história do acidente de carro que eu mencionei. Ela também não tinha nenhuma lembrança, tudo isso. O que realmente aconteceu? Instantaneamente, ela não conseguia lembrar. Eu só pude desistir temporariamente. Contanto que ela volta a viver. Não consigo me lembrar do que é importante no momento. Os dias que virão ainda são longos. Eu estarei ao lado dela. Devagar, preencheremos aquelas memórias que perdemos. Todas elas. Ao pensar nisso, eu me senti aliviado novamente. Eu já esperei por 5 anos. Não tenho medo de esperar mais 5 anos. Mas, por algum motivo, o rosto de Wenrushui de repente veio à minha mente. Não sei como ela está agora. Como ela ficou. Provavelmente. Ela já deve saber da sua morte. Qual seria a reação dela? Ela provavelmente se sentiria um pouco culpada. Afinal, eu estive ao lado dela por 5 longos anos. No quarto, o Wenrushui sentiu que tudo ao seu redor havia perdido a cor. Ela nunca pensou que um dia, ela perderia a mim. E nunca imaginou que perder-me a faria sofrer tanto. Ela sentia que estava prestes a sufocar.
Ela realmente me amava. E amava tão profundamente. Se o tempo pudesse voltar atrás, ela com certeza não faria a mesma escolha novamente. Ela cuidaria bem de mim, usando tudo o que possui, para me compensar. Mas agora, não importa o quanto ela se arrependa, não servirá mais. Ela se lembrou de que já havia falado comigo. Eu vim a este mundo, apenas por causa dela. Agora eu já não estou mais no mundo dela. Ela quase não vê mais sentido em viver. Ela olhou para o céu nublado lá fora. De repente, teve o impulso de pular da janela. O coração de resolver tudo de uma vez por todas. Um coração que quer resolver tudo de uma vez por todas. Portanto, neste momento, sua consciência estava um pouco turva. Seu subconsciente lhe dizia que se ela pulasse daqui, ela poderia me ver. Ela não conseguiu resistir e abriu a janela. O vento frio fazia as pessoas tremerem. Mas ela parecia não sentir. Ficou resolutamente nas soleiras da janela. Justo quando ela fechou os olhos, uma voz de repente apareceu em sua mente. Olá, hospedeiro. Agora você tem uma missão de Gong Lu. Assim que a missão for completada, você pode ficar no mundo de Gu Xian. Por favor, deseja vincular o sistema para começar a Gong Lu. Sistema. O mundo de Gu Xian. Vocabulário estranho a fez despertar instantaneamente. Será que Gu Xian na verdade não morreu? Apenas foi para outro mundo. Ela imediatamente perguntou. Que missão? O sistema respondeu mecanicamente. Deixe Gu Xian se apaixonar por você em 3 meses. Amar você. O Enru Shui ficou extremamente feliz. Gu Xian já a amava profundamente. Essa missão não é fácil. O céu realmente lhe deu uma oportunidade. Para que ela pudesse compensá-lo. Ela aceitou sem hesitar. Eu aceito essa missão. O sistema acrescentou. Dica de amizade. Se a missão do hospedeiro falhar, o convidado voltará para o próprio mundo do hospedeiro. E perderá todos os bens. Ficando sem um centavo para sempre. Ela nem pensou. E imediatamente assinou o contrato. Se não houvesse Gu Xian, mesmo que agora ela tenha uma fortuna, qual é o significado? Além disso, ela acredita que Gu Xian definitivamente não a deixaria perder. A voz mecânica do sistema soou. Sistema vinculado com sucesso. A contagem regressiva de 3 meses começou. Desejamos sucesso ao anfitrião. Em seguida, uma luz ofuscante veio em sua direção. O Enru Shui fechou os olhos. Perdeu completamente a consciência. Quando acordou novamente, o Enru Shui já estava em um mundo completamente desconhecido. Ela sabia que este era o que o sistema se referia. Como o mundo de Gu Xian. Tudo era realmente verdade. Não era um teste. Ela estava tão eufórica que perdeu a cabeça. Até que ignorou porque Gu Xian foi para o mundo dela. E como voltou para seu próprio mundo agora? Em seu coração, havia apenas um pensamento. Encontrar Gu Xian. Com o suporte do sistema, ela chegou rapidamente embaixo da minha casa. Ao pensar que logo me encontraria, ela ficou um pouco nervosa. Como se fosse uma garotinha prestes a encontrar seu amante. Seu rosto estava um pouco quente sem que ela percebesse. O Enru Shui achou que estava sendo um pouco ridícula. Quando ela realmente se tornou tão cautelosa. No mundo dela, ela era a joia do céu. No mundo, todo tipo de coisas. Desde que ela quisesse. Tudo estava ao seu alcance. Jiajin fez isso por mim. Ele estava realmente um pouco ansioso. Ela estava em pé lá embaixo esperando. Porque o sistema disse a ela. Este é o caminho que Gu Xian pega para voltar para casa todos os dias. Não demorou muito. Ela realmente viu aquela silhueta familiar. Carregando uma sacola de frutas. Hong Xiaomi veio em sua direção. Não se passaram mais do que alguns dias. Eu estou com uma aparência muito melhor do que antes. Seus passos eram leves ao andar. Um sorriso brincava em seus lábios. Parecia estar de bom humor. O Enru Shui caminhou em sua direção passo a passo. Até que nos encontramos cara a cara. Provavelmente, eu não estava prestando atenção ao andar. Ela realmente acabou colidindo diretamente em seu abraço. Eu me senti um pouco envergonhado, cobrindo o nariz enquanto pedia desculpas. Desculpe. A fruta que eu tinha na mão caiu no chão. Tive que me abaixar para pegar. Enquanto murmurava em voz baixa. Não a deixe quebrar. Esta caqui é a fruta favorita da Uonro. Justo quando eu levantei a cabeça pegando a fruta. Nossos olhos se encontraram. Eu fiquei assustado e recuei rapidamente alguns passos. Zhao Jiashui. O que ela está fazendo aqui? Olhando para mim com um olhar tão chocado. O Enru Shui estava surpresa e feliz. Instintivamente, ela quis me abraçar. Xian. É realmente você. Eu ainda não consegui reagir. Eu já estava completamente envolto em seus braços. O ar estava cheio do familiar perfume de laranja. Eu imediatamente fiquei alerta. Um sinal de alerta soou em meu coração. É realmente ela. Eu a empurrei abruptamente. Minha voz tinha um tom de descontentamento. Como você veio parar aqui? Será que? O Enru Shui ficou um pouco machucada pela minha atitude. Ela achou que eu ficaria muito feliz com a chegada dela. Mas não esperava que eu teria essa reação. Xian. Eu vim procurar Dai. Você não está feliz. Eu ajeitei minhas roupas. Com um tom neutro. Eu não sei como você me encontrou. Mas eu já comecei uma nova vida. Então, por favor, não me perturbe mais. Como ele poderia ter essa reação? O Enru Shui estava um pouco incrédula. Mas logo ela se recuperou.
No início, ela pediu o coração dele por causa de outro homem. Depois ela se arrependeu. Ele certamente ainda está bravo. É verdade. Ele deve estar bravo. Pensando nisso, ela rapidamente se desculpou comigo. Desculpe, Chien. Antes, eu é que estava errada. Eu ouvi todas as gravações que você me deu. Aqueles assuntos de antes. Eu te malinterpretei. Eu vim aqui. É para te dizer. Na verdade, a pessoa de quem gosto. Sempre fui você. Você está disposto a me perdoar? Desde que você me perdoe. Eu usarei minha vida para compensar. Chien. Acredita em mim. Podemos recomeçar. Ouvindo seu pedido de desculpas tão sincero. Eu só acho isso engraçado. Eu entendi porque ela veio ao seu próprio mundo. Talvez seja igual a mim. Vinculada ao sistema. Embora eu não saiba qual é a missão dela. Mas agora eu não tenho mais nenhum interesse. Minha vida já recomeçou. O Enrushui e aquelas pessoas e coisas do sistema anterior. São coisa do passado. E eu nunca gostei de o Enrushui. Suoro pode ressuscitar. De certa forma, isso tem a ver com ela. Eu não quero ser tão radical. Apenas aconselhar gentilmente. O Enrushui. Entre nós, tudo já acabou. Eu não culpo você. Portanto, nem se fala em perdoar isso. Já que você percebeu quem é Lusa Ami. Então eu espero que você encontre a verdadeira felicidade. Mas não importa quem é a pessoa que você gosta. Sua felicidade não será comigo, dito isso. Por favor, não venha mais me procurar. Após falar, eu peguei a bolsa e saí direto. W é acento agudo N ruxo e me observava sair de costas. Ela parecia um pouco distraída, Tabu Ming Bai. Apenas um curto período de tempo. Como ele pode parecer uma pessoa completamente diferente? Ela pensou que, ao se encontrarem novamente, ele ficaria tão emocionado quanto ela. Ou talvez, ele reclamaria que não deveria tê-la tratado daquela forma. Mas ele não disse nada. O que a fez sentir como se nunca tivesse conhecido ela. Por que isso aconteceu? W é acento agudo N ruxo e não conseguia entender. Ela só podia se confortar. Deve ser porque ele estava muito bravo. Por isso, não queria falar muito com ela. Assim que ela conseguir seu perdão, ele certamente será como antes com ela. Esse tipo de coisa não pode ser apressada. No início, ele a tratou bem por 5 anos. Agora, isso é apenas o começo. Não há ainda 3 meses de tempo. Os próximos 3 meses. Ela certamente fará com que ele aceite. Após se separar de W é acento agudo N ruxo. Eu ainda estava um pouco assustado. Ela parecia ainda não saber. No início, meu objetivo ao estar ao lado dela. Se a tarefa do sistema dela estivesse relacionada a mim. Quando não é o futuro. Ela sempre estaria ao meu lado. Estou um pouco preocupado. Meus sentimentos por o Enrushui são um pouco complexos. Nem eu consigo dizer exatamente que tipo de sentimento é esse, deixa para lá. Não pense mais sobre isso. A coisa mais importante para mim agora é como restaurar a memória de Suonro. Tirei a chave e abri a porta. Coloquei as frutas na mesa. Enquanto colocava o avental, caminhei em direção à cozinha, Wanyu. Hoje comprei a sua fruta favorita, Kaki. Vou cozinhar logo. Descanse um pouco e logo poderemos jantar. Após a última palavra, respondeu à minha voz. Era uma voz masculina clara e distinta. Olá. Sou colega de Wonro. O Wonro saiu. Ela voltará em um tempo. Virei-me a ouvir a voz. O que encontrei foi a silhueta alta e esbelta. A pessoa tinha um rosto delicado. A pessoa sorri e ilumina o ambiente. Ele se apresentou para mim de forma proativa. Meu nome é Kezen. Porque hoje tenho um projeto para discutir com o Wonro. Então, viemos juntos. Mas você não precisa se preocupar com o jantar. Nós vamos sair para comer mais tarde. E aproveitar para conversar sobre o trabalho. Meu sorriso ficou congelado no rosto. Não consigo expressar o que estou sentindo neste momento. Eu pensei que poderia aceitar Suong. Ro esqueceu desse fato sobre si mesma. Mas, quando o efeito borboleta realmente ocorre, e traz uma série de pequenas coisas, eu percebo quão aterrorizante é a minha inveja. Antes eu não me importava com o jeito que o Enrushui me tratava. É porque eu não a amava. Mas neste momento, meu coração dói como se estivesse sendo espremido por um limão. Azedo a ponto de doer. Mesmo adicionando. Eu só consigo manter um sorriso e responder. Estou pronto. Eu sou o colega de quarto dela, Yi Xian. Sim. Hoje, minha identidade. Já não sou mais o amante dela. Mas sim o colega de quarto. Essa identidade me impede até de ter o direito de sentir ciúmes. Não demorou muito. Suoro então voltou. Com uma sacola de laranjas na mão. Kezen falou com ela primeiro. Voltou. Já disse que não precisava fazer uma viagem especial. Sobre as laranjas, não faz diferença se eu comer ou não. Suoro sorriu levemente. Ela disse suavemente. Não tem problema. Não é longe. Vamos lá. Assim que falaram, os dois estavam prontos para sair. Ao sair, o canto do olho de Suoro flutuou para o Kaki na mesa. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Ela se virou para me olhar. Notou a decepção no meu rosto. Silenciou por um momento. Ainda assim, falou. Deixe os Kakis ali. Voltarei à noite para comer. Ao ouvir isso, eu imediatamente me virei para ela. Seus olhos brilharam de repente. Eu esperei por você, afinal. Suoro ainda se importa com meus sentimentos. Ela é uma pessoa tão gentil. Mesmo que já tenha esquecido cada detalhe sobre mim.
Ela ainda assim cuidaria dos meus sentimentos. Eu sorri enquanto arrumava os caquis um por um. Então, tirei uma caixa de macarrão instantâneo. Abri e cozinhei para comer. Há muito tempo que não comia macarrão instantâneo. Afinal, só de estar com a pessoa que gosto. Comer macarrão instantâneo parece feliz. À noite, Lin Woro voltou. Eu estava aconchegado no sofá da sala. Ao vê-la voltar, levantei-me imediatamente. Como foi a refeição? Su Woro assentiu, enquanto trocava de sapatos, olhando para o pacote de macarrão instantâneo na cozinha. À noite, você só come macarrão instantâneo. Eu acenei com a cabeça, um pouco envergonhado. Eu posso comer algo sozinho, sem problemas. E faz muito tempo que não como macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo também é bem gostoso. Su Woro balançou a cabeça, sem saber o que fazer. Como assim, comer só macarrão instantâneo à noite? A partir de agora, eu vou voltar para casa para jantar à noite. Para você não ter que se virar de qualquer jeito novamente. Ao ouvir suas palavras preocupadas, meus olhos imediatamente ficaram vermelhos. Antes, ela também se preocupava assim comigo. Ela é na verdade apenas 2 anos mais velha que eu. Mas ela é muito mais madura e experiente. Durante todos esses anos juntos, sempre foi ela quem cuidou de mim. Ela me dizia para me vestir mais e não pegar um resfriado. Ela preparava leite para mim todos os dias. Ela fazia os pratos que eu adorava todos os dias. Antes de ela falecer, eu realmente não sabia cozinhar. E durante aqueles 5 anos, eu estava ao lado de Wen Rushui. Aprendi essas habilidades de cuidar dos outros. Aprendi tudo isso. Estranho. Eu acabei de lembrar da Wen Rushui. Novamente. Amar e ser amado é realmente um ciclo. O céu é a mão maligna que controla esse ciclo. Eu sacudi a cabeça. Afastei essa ideia estranha da minha mente. Na manhã seguinte, assim que saí, vi a Wen Rushui, esperando lá embaixo. Ela parecia ter esperado por muito tempo. Nos longos cílios, também havia gotículas de água. Sua aparência sempre foi impressionante. Corpo alto e esbelto. Traços delicados. Estando neste condomínio, e destoando da personalidade dos moradores. Ao me ver aparecer, a Wen Rushui, animada, veio caminhando em minha direção com o café da manhã, Xian. Ela estendeu o café da manhã que estava em suas mãos em minha direção. Sua voz tinha um toque de planejamento. Isso tudo é o que você gosta de comer. Eu fui pessoalmente comprar. Olhando para o café da manhã que me foi oferecido. Eu não conseguia esboçar um sorriso no meu rosto. Eu suspirei impotente. Novamente disse solenemente. Eu já te disse isso. Não venha mais me procurar. Porque você simplesmente não escuta. Como uma neve negra, ela está muito machucada. Ela, que sempre foi orgulhosa, raramente se mostra tão submissa. Eu só queria ser um pouco melhor com você. Eu empurrei a mão dela. Eu já disse isso. Eu não preciso que você seja boa comigo. Wen Rushui. Vou dizer uma vez mais. Eu não vou te perdoar. Porque eu nunca te culpei. As coisas do passado já ficaram para trás. Agora eu comecei uma nova vida. Espero que você também esteja. Está bem. Meu tom tinha um toque de impaciência. Desta vez, até mesmo Wen Rushui percebeu. Ela retirou a mão de forma um pouco constrangida. Seu belo rosto estava cheio de desilusão. Xian. Eu não entendo. Você pode ficar brava comigo. Pode me odiar. Pode me detestar. Mas será que você pode, pelo menos, não me ignorar? Você já me amou tanto. Como você pode ter ficado tão fria de repente? Agora que chegamos a este ponto. Gu Xian também não quer continuar com isso. Eu a olhei seriamente. Falei palavra por palavra, neve quente. Eu nunca amei você. Agora. Você pode ir embora. Depois de falar, fui embora sem olhar para trás. Wen Rushui, eu nunca amei você. Essa frase parecia um pesadelo. Envolvendo fortemente o corpo de Wen Rushui. Ela já não conseguia distinguir. O que é verdadeiro? Impossível. Ele não pode deixar de se amar. Cada dia daqueles 5 anos. Cada detalhe. Não parecia ser falso. Ele estava falando por raiva, certo? Era um teste para si mesmo. Será que ele desistiria facilmente? Wen Rushui se hipnotizava constantemente. Deve ser assim. Ela precisava marcar um horário com ele. Precisava esclarecer isso pessoalmente. Nos dias seguintes, sempre conseguia ver o Wen Rushui lá embaixo. Eu me esquivava de Miao intencionalmente. Portanto, as chances de um encontro frontal eram raras. Até que chegou o dia do Natal. Convidei Su Woro para jantar no restaurante. Para este jantar de Natal, eu me preparei por muito tempo. Eu tenho medo de ser rejeitado pela Su Woro. Porque agora, embora ela seja educada comigo, sua atitude é marcada por distanciamento. Quando ouvi que ela aceitou meu convite, eu não consigo descrever o quanto fiquei feliz. Antes, durante o Natal, ela sempre se vestia de Papai Noel para me preparar presentes, desta vez. Agora era a minha vez de surpreendê-la. Então, cedo, eu já vestia roupa de Papai Noel. Fiquei esperando a chegada de Su Woro no restaurante. A atmosfera da noite de Natal era ótima. Todo o restaurante estava envolto em uma atmosfera alegre. Depois que Su Woro apareceu, eu segurei o presente. Pulei feliz até ficar na frente de Su Woro. Feliz Natal! Assim que terminei de falar, tirei a barba que estava colada aos meus lábios. Entrego o presente a ela. Abra logo para ver. Isso é algo que eu preparei pessoalmente. Su Woro sorriu enquanto abria a caixa.
Dentro, havia um cachecol. Meu ponto não é muito bom. O que faz com que o cachecol inteiro fique torto. Não é muito bonito. Mas, não sei porquê. Ao olhar para o cachecol, Suoro sentiu que era familiar e acolhedor. Ela sorriu e colocou o cachecol ao redor do pescoço. Agradecendo com ternura, obrigado. O cachecol é bem quente. Ao ouvir o riso dela, eu estava mais doce do que se tivesse bebido mel. Eu me virei para me sentar. Mas não percebi que a árvore de Natal atrás de mim havia caído de repente. E a direção em que a árvore caiu estava apontando diretamente para Suoro. Em um instante, a cena do acidente de Suoro voltou à minha mente. Apareceu diante de mim. Seu rosto estava pálido, com um aspecto ensanguentado. Tornou-se um pesadelo que me atormentou por 5 anos inteiros. Desta vez, eu definitivamente não vou deixar a tragédia se repetir. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Eu fui em direção a Suoro sem hesitar. Com um estrondo ensurdecedor. A árvore de Natal desabou por completo. Mas não senti a dor esperada. Eu fechei meus olhos. Demorou um bom tempo para eu recuperar o fôlego. Por fim, foi Suoro quem me empurrou suavemente. Xian, você está bem? Eu abro os olhos. Foi então que percebi que alguém estava atrás de mim no momento em que a árvore de Natal caiu. Que me protegeu nas minhas costas. Foi isso que me impediu de me machucar. Todos começaram a gritar. Ligue para a emergência. Alguém se machucou. Não sei se ela está em perigo de vida. Vejo que a cabeça dela está sangrando muito. Eu olhei para baixo. Foi então que percebi. A pessoa deitada no chão é, na verdade, o Enrushui. Nos meus ouvidos, havia gritos de muitas pessoas. Ainda há passos. Eu olhei para a imagem do condado de Yankee. Inquieto, perturbado. Como poderia ser ela? A ambulância chegou rapidamente. Levaram-na ao hospital. Porque ninguém a conhecia. Eu só podia seguir a ambulância. Fui junto para o hospital. No caminho, Suoro, preocupada, também foi para o hospital. No corredor, as luzes da sala de emergência piscavam sem parar. Apenas eu e Suoro estávamos lá. Vendo que minha cor estava um pouco ruim, Suoro tomou a iniciativa de perguntar. Você parece estar muito preocupado com ela. Ela é sua amiga. Fiquei surpreso e balancei a cabeça, não é? Afinal, ela se machucou por minha causa. Nós ficamos em silêncio por um momento. De repente, eu ergui a cabeça e a olhei. Suoro, eu quero te contar uma história. Você gostaria de ouvir? Suoro acenou com a cabeça. Eu assobiei pelo nariz. E comecei a falar. Há 5 anos. Você teve um acidente de carro. Estou desolado, sem esperança. Eu pretendia sair com você. Mas neste momento, vinculado ao sistema, o sistema me disse, desde que eu pudesse fazer 100 coisas por ela, eu poderia voltar a ficar ao seu lado. Para poder ficar com você, eu escolhi acreditar no sistema sem hesitar. Essa é a origem do meu conhecimento com o Enrushui. Esses 5 anos, eu estive ao seu lado como um pretendente. Porque só assim, eu não levantaria suspeitas. No começo, ela me odiava. Ela frequentemente me mandava fazer algumas coisas simples. Ir buscá-la em um bar à meia-noite. Ou ir cedo para comprar café da manhã. E fazer o menino de quem ela gosta ficar feliz. Fiz tantas dessas pequenas coisas, que eu acabei esquecendo. A última coisa que ela me pediu para fazer, foi doar meu coração para o menino que ela gosta. O Honro, você sabia? Assim que eu terminar as 100 tarefas, eu irei morrer naquele mundo. Então, não importa se eu doar meu coração, eu vou morrer. Mesmo que realmente precisem do meu coração. Desde que você possa voltar. Eu também estaria disposto. Portanto, eu naturalmente aceitei seu pedido. Mais tarde, eu realmente morri. Mas ela se arrependeu. Eu acho que foi o investimento desses 5 anos que a tocou, não. Afinal, o garoto de quem ela gosta não é exatamente uma boa pessoa. Eu só estou atuando. Mas ela acreditou de verdade. Para ser sincero, na verdade, ela é bem triste. Suoro me lançou um olhar cheio de compaixão. Esses anos. Você deve ter sofrido muito, não é? Eu curvei meus lábios amargamente. Sofrimento. Mas só de pensar em te ver, já não é tão doloroso. Uarou. As coisas que eu estou dizendo. Você realmente acredita? Você não acha que eu estou falando bobagens? Suoro suspirou suavemente. Estendi a mão e bati no meu ombro. Eu confio em você. Embora eu ainda não tenha conseguido lembrar o que aconteceu antes. Mas eu sei. Você com certeza é a pessoa mais importante na minha vida. Dê-me mais um tempo. Tudo bem. Eu assenti com a cabeça com força. Eu vou te esperar sempre. A porta da sala de exames se abriu. A enfermeira trouxe o Enrushui para fora. Vocês são familiares de o Enrushui? Ela sofreu uma leve concussão. Ela precisará ficar no hospital para observação por uma noite. Depois de agradecermos à enfermeira, eu me virei novamente para Suoro Onyu. Você pode voltar primeiro. Aqui eu consigo ficar sozinho. Você ainda tem que trabalhar amanhã. Precisa descansar bem. Quanto a ela, eu acho que é hora de eu esclarecer as coisas com ela. Suoro não disse mais nada. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu. No quarto, o Enrushui já tinha acordado. Ao me ver entrar, ela ficou tão nervosa que se levantou. Xian, você está brincando, né? Você está ferido em algum lugar? Eu não respondi suas palavras.
Apenas sentei-me ao seu lado. Eu tenho algo a te dizer. Não sei porquê. Ao me ver tão sério, Wen Rushui sentiu uma sensação de inquietude no coração. Era como se estivesse me despedindo dela antes de ir para a sala de cirurgia. A despedida foi para sempre. Ela se levantou e olhou com um olhar profundo. Você disse. Eu pela primeira vez senti que ser honesto com alguém seria tão constrangedor. Eu realmente fiz muitas coisas por ela. Mas eu também a enganei. E eu lhe dei um coração. Nós já acertamos as contas. E ninguém deve nada a ninguém. Agora ela vem para se salvar. E, na verdade, isso me faz dever um favor a ela. Eu não gosto disso. Naquele tempo, eu fiz 100 coisas por ela. Foi algo que eu fiz de bom grado. Então ela não precisa se desculpar comigo. Eu pensei por muito tempo. Até que consegui falar. Wen Rushui. Eu nunca gostei de você, eu me aproximei de você. Foi por causa de outra mulher. No momento em que finalizei a frase, Wen Rushui, de repente ficou pálida. A tristeza em sua testa parecia uma trepadeira. A loucura se espalhou, você está mentindo. Tempo. Você está mentindo, não está? Para me fazer desistir. Então você inventou essa mentira de propósito. Eu não acredito. Eu não acredito em uma palavra. Eu não prestei atenção nela. Falei por conta própria. Há 5 anos. Minha amada fez isso para me salvar. Ela sofreu um acidente. Depois que ela faleceu, eu estava desolado, sem esperança. Nesse momento, o sistema apareceu. Ele me deu uma tarefa e um abrigo. Apenas precisava fazer 100 coisas por uma mulher. Minha amada poderia ser ressuscitada. Essa mulher. É você. Pense bem. Minha presença não é estranha. Na beleza secreta. Eu e você nunca tivemos interação anterior. Eu apareci no seu momento mais fraco. De repente. Para não levantar suspeitas sobre minhas ações. Eu só podia usar a desculpa de gostar de você. Você não percebeu. Toda vez que eu digo que te amo. Não tem um pingo de emoção. Naquela vez em que chamei o nome dela enquanto estava inconsciente, era o Ouro. Ela é a pessoa que eu amo em meu coração. Eu arrisquei tudo para salvá-la. É porque se você morresse, minha missão não estaria completa. Naquele dia, você achou que eu estava celebrando seu aniversário. Na verdade, não era. Naquele dia, era o aniversário da Ouro. Por isso, os pratos que fizemos eram todos os favoritos da Ouro. Eu te deixei o gravador. Porque achei que você merecia compaixão. Não quero que você seja enganado por Lu Sami novamente. Isso também é uma pequena vingança da minha parte. Afinal, foi ele quem me fez sofrer. Fui submerso pelas águas do mar. E vocês não sabem, certo? Minha missão de conquista foi bem sucedida. Portanto, eu voltei ao meu próprio mundo. E eu, que conquistei esse mundo, deixarei de existir. Portanto, meu coração não conseguirá aguentar por muito tempo. A pessoa que realmente precisa de um coração artificial é o Lu Aoming. Depois de voltar, é melhor que ele faça a cirurgia logo. Caso contrário, ele pode estar em perigo de vida. Você deve entender agora. Se eu tenho algum ressentimento, é apenas por causa de mim mesmo. E não tem nada a ver com você. Aproximar-me de você para aceitar uma tarefa. Foi tudo por minha própria vontade. Então eu nunca culpei Zu. Você também não precisa se importar muito. Em estar muito arrependido. Porque não importa se você é bom ou ruim comigo. Eu não me importo. A pessoa que eu amo nunca foi você. Porque não te amo. Então eu posso suportar você sendo boa com outro homem. Porque não te amo. Então eu não preciso que você se case comigo. Porque não te amo. Então eu nunca tenho ciúmes ou sinto inveja. Tudo que eu disse. Você sabe que é verdade. Porque você também se vinculou a um sistema, não é? A tarefa de conquista que eu lhe prometi. É eu quem permite o perdão. Se for assim, então eu já te perdoei. Você pode voltar. Eu disse muita coisa de uma só vez. Até mesmo o Enrushui não teve a chance de intervir. Quando ouviu todas as minhas palavras, ela descobriu que não tinha mais espaço para refutar. Na verdade, no momento em que a árvore de Natal caiu no restaurante, ela já sabia de tudo. É engraçado dizer. Ela originalmente queria me preparar uma surpresa. Mas não esperava ver com seus próprios olhos meu amor por outra mulher. Ela nunca me viu sorrir assim. Meu sorriso era por causa de outra mulher. Ela estava tão loucamente ciumenta. E então aconteceu um acidente repentino. Ela não imaginava. Eu realmente faria isso por outra pessoa. Sacrificar minha própria vida por outra mulher. A diferença é que, desta vez, meu olhar para aquela mulher estava cheio de montanhas e vales. Na verdade, desde o começo, ela sempre foi uma piada. O que ela pensava ser amor era apenas uma ferramenta para trazer outra mulher de volta. Não é de se admirar. O olhar dele claramente estava cheio de amor. Mas ela sempre sentiu que ele estava olhando para outra pessoa através dela. Até agora, ela finalmente entendeu. A frase que ele disse. Eu vim a este mundo. Foi por causa de você, que ridículo. É tão ridículo. E ela não sabia se deveria estar triste ou furiosa. O pai dela é um convencido. Acredita que ele fala uma coisa e sente outra. Até que a verdade se apresenta. Ela finalmente acredita. A tarefa dela não era pedir o perdão dele, mas sim implorar pelo amor dele. Ao ver que ela não estava falando, eu me levantei imediatamente. O médico disse que você não tem nada de grave. Apenas precisa ser observada por uma noite. Amanhã eu vou voltar para cuidar da sua alta.
Eu vou voltar primeiro. Depois de dizer isso, eu me levantei e saí. Eu espero que, após as palavras que disse hoje à noite, ela deve ter entendido, certo? Na manhã seguinte, eu fui para o hospital com o café da manhã. Quando cheguei ao hospital, o Enru Shui já arrumou suas coisas. Ela estava na porta me esperando. Ao me ver aparecer, ela sorriu e veio-me cumprimentar. Eu já cuidei da papelada. Embora não seja um mundo, o processo básico ainda é mais ou menos o mesmo. Eu olhei para o Enru Shui, que parecia outra pessoa. Um pouco confuso. Apenas uma noite. Como ela pode se tornar tão aberta? Ao ver que meu coração estava cheio de dúvidas, ela se explicou proativamente. Eu já cheguei a uma conclusão. Antes, eu sempre mantive. Foi porque eu achava que você me amava tanto. Mas eu não te tratei bem. Agora, já que nós dois conversamos abertamente, então eu não tenho nada do que sentir falta. E você disse a verdade. Minha tarefa de conquista era de fazer-me perdoar. Já que você me perdoou, então eu posso voltar a qualquer momento. Antes de eu voltar, você pode me acompanhar em 3 dias de compras. Não se preocupe. Eu não terei exigências exageradas. Eu só quero ter uma boa refeição com você, ver a paisagem, e então voltar. Nunca mais vou te incomodar. Eu hesitei por um momento, mas no final acabei assentindo. Até mesmo o Enru Shui não havia imaginado que amar verdadeiramente alguém é sobre completar. Mesmo que ela soubesse que eu a enganei, ela não poderia me odiar. Todas as coisas do passado. De qualquer forma, eu sempre dei o meu coração por ela. O amor não tem um botão de ligar. Falar é falar. Dizer que fecha é fechar. Vamos considerar tudo como o melhor plano do céu. Nos próximos 3 dias, os dois fizeram um cronograma bem cheio. Eu a acompanhei a um parque de diversões. À noite, assistimos aos fogos de artifício no parque. Eu quero preparar uma refeição para ela. Levar ela para experimentar as comidas de rua de Lusheng. Eu quero lhe dar um presente. E depois me despedir dela adequadamente. Assim que o plano foi definido, começamos a executá-lo. Eu vivi aqui por tantos anos. Na verdade, eu raramente ia ao parque de diversões. Quando éramos crianças, não tínhamos dinheiro. Depois de crescer, tivemos dinheiro, mas não a coragem que tínhamos na infância. Antes de ir ao parque de diversões, eu até perguntei a Suwonro especificamente, Onyo, você não quer ir conosco? Suwonro balançou a cabeça suavemente. Não, obrigada. Já que ela quer passar os últimos 3 dias com você, então, fique com ela. Ao vê-la tão generosa. E Xian, por outro lado, ficou inquieto. Se ela recuperar a memória, com certeza ficará grudada em você. Eu não disse mais nada. Trocou de roupa e saiu pela porta. Nós estamos caminhando na estrada. A taxa de olhares para trás é bastante alta. Isso se deve ao fato de que a aparência de Wenru Shui é extraordinária. E assim, ao longo do caminho, inúmeros jovens homens voltaram os olhos para nós dois. Todos claramente nos veem como um casal. Enquanto Wenru Shui está completamente tranquila. Quando alguém a vê, não vem perguntar sobre mim. Ela ainda aponta para mim à distância com uma expressão de desculpas. Desculpe, eu já tenho namorado. Os garotos do outro lado frequentemente parecem desapontados. E então se afastam, lamentando. Espera até que Xian volte. O Enru Shui parece tranquila novamente. Eu também não tenho nada a dizer. Afinal, só restam 3 dias. Vamos deixar assim. O parque de diversões vai exibir fogos de artifício deslumbrantes. Os dois estão em pé no centro da multidão, esperando juntos pela explosão dos fogos. O Enru Shui se vira para me olhar. E brilham com emoção. Xian, se você pudesse fazer um desejo agora, o que você gostaria de desejar? Eu levantei a cabeça, olhando para o céu. Ela sorriu, curvando levemente os lábios. Eu espero que o Onro e eu fiquemos juntos para sempre. A perda de Wenru Shui em seu estado atual passou rapidamente. Então, ela olhou para o céu sorrindo. Meu desejo é o desejo de Xian. Todos se realizem. Assim que a voz caiu, os fogos de artifício iluminam o céu. Os fogos de artifício sobem instantaneamente, iluminando toda a escuridão da noite, brilhante como feijões brancos. Os fogos de artifício no céu são tão belos que fazem você se perder. Olhei para o lado, para o Enru Shui. Apenas senti meu coração levemente acelerar. Eu desviei o olhar. E novamente olhei para os belos fogos de artifício no céu, no dia seguinte. Atendendo ao pedido de Wenru Shui, preparei pessoalmente uma grande mesa de comida. Ela é a pessoa mais exigente para comer. Hoje, raramente ela elogiou sem parar. E, ao lado, Suvanzi. Provei 2 vezes. Antes de voltar para o quarto. Parecia que estava nos deixando um tempo a sós intencionalmente. E Xian estava um pouco sem opção. Mas também entendia que não era possível fazê-la recuperar a memória de imediato. E voltar a ser como antes. Após o jantar, o Enru Shui colocou os hashis para baixo e disse brincando. Comi a comida que você fez. Não há mais necessidade de comer outras guloseimas. Às vezes, eu realmente invejo Suwonro. Na verdade, ela inveja mais a versão antiga de si mesma. Naquela época, eu fiz comida para Shuai mais de uma vez. Mas, no final, ela apenas ficou em silêncio e fez o mordomo jogar a comida no lixo. Agora, só pode se arrepender do que aconteceu.
No mundo, não existe remédio para arrependimentos. Agora, ela pode provar a comida que eu fiz. Ela já não tem mais arrependimentos. No último dia, ela queria se despedir de mim de uma boa forma. O lugar da despedida. Nós nos encontramos à beira do lago, no Central Park. Agora é um dia comum. Os pedestres à beira do lago são poucos. Apenas algumas cisnes. Mendigando à beira do lago. Eu joguei o pão que tinha na mão para os cisnes. Os cisnes chamaram alegremente algumas vezes. E, de pé um pouco mais distante, o Enru observava tudo isso. Com uma expressão de satisfação. Se tais cenas, ela pudesse ver todos os dias. Seria bom. É uma pena que tudo isso só possa ser uma esperança. O tempo passava, segundo a segundo. O que significava que ela logo teria que partir. Por fim, deixei-se ser indulgente mais uma vez. Ela caminhou lentamente até ficar à minha frente. E me abraçou apertado. Eu, com o leve perfume de laranja invadindo minhas narinas. Minha primeira reação foi empurrá-la. Esse tipo de ligação me deixou um pouco desconfortável. Eu não queria mais estar preso a ela. Apenas pensando em conseguir se libertar rapidamente. Justo nesse momento de ansiedade extrema. De repente, senti um par de mãos em meu ombro. Uma mão me puxou com força do abraço do estranho. Eu me virei surpreso. E logo encontrei os olhos suaves de Sue Won-oh. O desejo possessivo da mulher, há muito tempo ausente. Me protegeu com força por trás. Senhorita Wen, tenha decoro. Normalmente, ela é sempre tão gentil. É raro ver esse lado tão forte dela. Olhando para a aparência da mulher à minha frente. Fiquei tão feliz que quase chorei. Você se lembrou de tudo, não é? Sue Won-oh se virou lentamente. Urando-me puxar para perto de você como se estivesse fazendo um juramento. Sim. Eu também lembrei de tudo. Eu só senti que essas eram as palavras mais maravilhosas que já ouvi na vida. Nada mais poderia me fazer tão feliz quanto este momento. Eu a abracei firmemente pela cintura. Deixei as lágrimas cair livremente. E atrás dos dois, estava a figura solitária de Wen Ruxi. O desejo dela já foi cumprido, não é? O que ela esperava ver era que Yi Xian pudesse ser feliz. Mesmo que a pessoa que lhe trouxe felicidade não fosse ela mesma. Então, o que eu tenho para ficar triste? Ela não lhe contou a verdade. A tarefa dela nunca foi tão simples como fazê-lo perdoar. Mas isso não importa mais. Agora, ela sabe que ele vive feliz em outro mundo. Ela já está satisfeita. Percebendo que ainda havia o Enru Shui atrás de mim. Foi então que eu percebi. E se despediu dela. Você vai voltar em breve, certo? Nos dias que virão. Eu sinceramente desejo que você seja feliz. O Enru Shui sorriu levemente. Seus olhos estavam cheios de afeto. Guang também deseja sinceramente que você seja feliz. Um som mecânico do sistema chegou aos meus ouvidos. Olá, hospedeiro. A missão de estratégia atual falhou. Prepare-se para deixar o mundo imediatamente. E perdi toda a minha fortuna. Em pouco tempo, tudo ficou embaçado para ela. Logo depois, ela perdeu a consciência. Enquanto isso, Yi Xian e Sue Won-oh assistiam ela desaparecer à beira do lago. E estavam abraçados com carinho, tão bom. Você se lembrou de tudo. Você sabe o quanto eu estou com medo. Sue Won-oh sorriu e bagunçou meu cabelo. Então, você sabe que eu sou quem está realmente com medo. Ruxu é uma concorrente muito forte. Eu ri em voz alta. Então você também tem medo. Eu tenho medo que você não tenha medo. Eu a abracei carinhosamente, como isso poderia ser. Eu já disse. Mesmo que eu não me lembre do nosso passado. Eu também sei. Você deve ser a pessoa mais importante da minha vida. Eu assenti firmemente. De agora em diante. Nós não teremos mais medo. Vamos para casa. Sue Won-oh ficou na ponta dos pés. Com gentileza, deixou um beijo em meus lábios. Vamos para casa.